Oi, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Brasileirices e também bem-vindo à região sul do Brasil. Eu sou a Camila e este é o nosso primeiro episódio da websérie sobre as 5 regiões do Brasil. A região sul do Brasil é um lugar muito especial, de paisagens diferentes. Lá no sul nós temos campos e também planaltos, praias lindas e muita coisa que eu tenho certeza que vai ser novidade para você. Hoje eu tô com essa camiseta aqui como uma homenagem ao sul do Brasil, porque eu comprei lá em Foz do Iguaçu. Tenho certeza que você já ouviu falar de Foz do Iguaçu e se você já ouviu falar mesmo, você vai saber que lá é uma região de 3 fronteiras. Então aqui está uma homenagem aos nossos irmãos vizinhos, paraguaios e argentinas. Na aula de hoje você vai saber um pouco mais sobre a história do sul, economia, aspectos de vegetação, fauna, flora, clima. Eu espero que seja uma viagem muito agradável e que você aprenda muito. Vamos lá? Então, bem-vindos ao Sul, chegamos finalmente ao Sul, eu espero que a viagem seja super agradável e que vocês aprendam muito sobre essa região do Brasil. Primeira coisa que a gente precisa ver sobre o Sul do Brasil são os estados que compõem o Sul do Brasil. São 3 estados, a região com menos estados, e são esses aqui que vocês estão vendo na tela. Rio Grande do Sul, o estado mais ao sul do Brasil, Santa Catarina e Paraná. A capital do Rio Grande do Sul é Porto Alegre, a capital de Santa Catarina é Florianópolis e Curitiba é a capital do Paraná. Lembrando que Florianópolis é uma região de praia, é uma região que é uma ilha, você precisa chegar até lá por uma ponte. E aí a gente começa a perceber como o sul realmente tem paisagens bem diferentes, que é tudo que a gente vai ver nessa aula aqui hoje. Praias muito bonitas, regiões muito altas, de planaltos, campos. Vai ser muito legal fazer essa viagem com vocês. Aqui nós temos alguns dados importantes, dados demográficos, os números, todas as nossas aulas vão começar com esses números. Então, a população do Sul em 2019 era de aproximadamente 29 milhões de habitantes. Isso significa que é a 3ª região mais populosa do Brasil. Temos por volta de 14% do total, 14% das pessoas vivem lá no sul do Brasil. E a área é essa que vocês estão vendo aqui na tela, o que representa por volta de 6% do território nacional. É uma região bem pequena, né? Mas vive bastante gente. 29 milhões de habitantes. Para você, parece muito ou parece pouco? Qual é a população do seu país? A gente vai começar essa aula sobre a região sul falando sobre a história do sul. É uma história bastante interessante porque ela começou na época da colonização, não com os portugueses, mas com os espanhóis, né? A gente, se pensar um pouco no continente americano, aqui na América do Sul, metade do continente era de Portugal e a outra metade da Espanha. E essa região do sul é uma região de fronteiras, tem o Uruguai, tem a Argentina, tem o Paraguai, então foi uma região de muitos conflitos por terra. Então, a gente começa a perceber isso analisando a história da região. Os primeiros habitantes da região, claro, eram os indígenas, e depois chegaram os padres jesuítas, mas os jesuítas espanhóis, com o objetivo de catequizar os índios e de dominação de território, claro, né? Esses padres, os espanhóis, eles criaram missões, que eram onde os indígenas viviam. Eles também criavam gado e se dedicavam à agricultura. A informação sobre eles criarem gado, ela é bem interessante para a gente entender um pouco mais a importância da agropecuária para o sul do Brasil e como a região ela está preparada em uma parte dela para receber esses gados, porque já era uma tradição, já era um cultivo que as pessoas faziam lá desde a época dos indígenas. Mas a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Bom, aos poucos, os bandeirantes paulistas que estavam aqui onde eu estou em São Paulo, eles começaram a descer.
e chegarem à região. Chegando lá, eles atacaram as missões, enfim, foi uma época de muitas guerras, muito sangue, muitas mortes. Eles atacaram essas missões e também passaram a comercializar gado. Então, olha só, desde o começo da história, o gado já tem essa importância. E aí, no século XVIII, a coroa portuguesa deu terras para pessoas que queriam se instalar no sul. E esse é um dado interessante para a gente ver que lá no sul teve um tipo de colonização diferente, um tipo de colonização diferente das outras regiões do Brasil nesse começo de colonização, porque lá teve uma colonização de povoamento, que era um tipo, claro, de garantia de território, né? Como tinham muitos conflitos de território, levar gente para morar lá era uma solução para garantir o território, né? Então, nessa época do começo dessa colonização, do surgimento mais do sul, depois da época dos indígenas, é claro, basicamente estavam lá na região, obviamente, os indígenas, brasileiros e portugueses, e eles viviam da criação do gado bovino. Bom, no século XIX, finalmente houve uma grande quantidade de povoamento. O povoamento de fato começou, porque começaram a chegar europeus de outras regiões, italianos, alemães, açorianos, né, a região da ilha de Açores, lá de Portugal, eslavos, e eles introduziram novas técnicas de agricultura para a região. Hoje a gente tem aqui essa foto da uva, porque é uma região que produz muita uva, e eles, com o conhecimento que tinham lá na Europa, trouxeram novas técnicas para serem introduzidas na agricultura aqui no Brasil. Então, quando a gente fala sobre economia, é claro que essa parte da agricultura vai ter um papel fundamental, mas a gente também tem outros destaques aqui. Primeira coisa interessante para saber sobre o Sul é que o Sul ele tem o segundo maior PIB do Brasil. PIB é o produto interno bruto do país. O Sul representa a segunda região com mais PIB, com mais dinheiro. A primeira vocês vão ver na próxima aula, que é o Sudeste. E outras atividades econômicas importantes para a região, então, são a indústria, o extrativismo vegetal, mineração com carvão mineral e a pesca oceânica. Lembrando que tem muita parte da região sul com o mar, né, com o Oceano Atlântico. E aí, finalmente, a gente chega para a agropecuária, que tem um papel muito importante, principalmente porque o relevo, essa região mais plana que existe numa parte do sul, no sul do sul, é uma região que facilita a atividade dessa agropecuária e já era tradição há muito tempo, né? Desde os indígenas já se criavam gados. Então já foi uma tradição que se manteve e que hoje tem papel muito importante para a economia da região. Falar sobre relevo é também falar sobre relevos muito diferentes que tem na região sul. Principalmente a região inteira, ela é composta por planaltos. Mas quando nós descemos e chegamos mais ao sul do Rio Grande do Sul, não somente no sul, né, uma pequena parte mais aqui no cantinho, e chegando no sul do Rio Grande do Sul, as terras elas são mais planas, que é onde está o Pampa. Essa foto que vocês estão vendo aqui atrás de mim representa muito bem o que é esse Pampa, são esses campos. Lembrando que o Pampa, ele também está presente lá no Uruguai e na Argentina e representa um pedaço muito pequenininho do Brasil. Por volta apenas de 2% do Brasil é Pampa, uma região muito pequena, mas que eu gostaria de dar destaque aqui nessa nossa primeira aula, porque somente no sul do Brasil tem pampa. Em todas as outras regiões do Brasil, essa vegetação, esse bioma, ele não vai aparecer. Por isso esse destaque especial aqui nessa aula. Mas é uma região bem pequena, né?
Os pampas, eles também são chamados de campos do sul ou de pradarias e, infelizmente, é um dos mais destruídos por causa da pecuária. Alguns cientistas apontam que é o segundo bioma mais destruído por causa da pecuária. A gente, infelizmente, vai falar bastante sobre isso nas nossas aulas. Destruição do meio ambiente, impactos ambientais, porque é uma realidade que a gente vive e que é minha função também aqui alertar sobre tudo isso. Quando a gente chega mais ao litoral da região sul, é claro que nós vamos ter planícies, áreas mais baixas, e lá existem praias muito bonitas, muito turísticas. Quem aqui que está assistindo a essa aula já foi para alguma praia no sul do Brasil? Comenta aqui embaixo para mim que eu quero saber quais praias da região sul vocês já conhecem. As serras do sul, elas também têm um papel importante, é uma paisagem muito bonita, elas são elevadas e, claramente, nessas regiões a temperatura vai ser mais baixa, né? E aí, falando nisso, a gente chega finalmente no clima. O clima do sul, ele é subtropical. O que isso significa? Significa que as estações elas são um pouco mais bem definidas, como é, por exemplo, na Europa. Quando é verão, é verão. Quando é inverno, é inverno. As estações elas são um pouco mais definidas. Isso não acontece tão claramente nas outras regiões do Brasil. O sul é a única região do país que tem esse clima subtropical. Então, por que eu coloquei essa foto para vocês de frio, de neve, de gelo? Porque no sul é muito frequente durante o inverno, esse inverno ser mais rigoroso, um inverno mais frio. Geadas são muito frequentes na região e pode aparecer até um pouco de neve. Não é aquela super neve que vocês estão imaginando na Finlândia ou não sei, em algum país muito frio, mas tem alguma coisa ali, tem uma camadinha de gelo que já pode ser considerada neve, que em vários invernos ela vai aparecer. E como é uma região subtropical, no verão faz bastante calor. No geral, sobre as chuvas, elas são bem regulares, elas são bem distribuídas ao longo do ano, uma característica desse clima subtropical. E no Pampa, o clima ele vai ser úmido, frio, a temperatura média ela vai ser por volta de 18 graus, mas como é uma temperatura média de 18, no verão faz por volta de 35 e no inverno menos 5 graus. Eu odeio frio. Comenta para mim nos comentários se você gosta de frio. Eu definitivamente não gosto. Quando a gente está falando sobre o clima, a gente também pode destacar lá na floresta das araucárias, que eu já vou mostrar para vocês o que é e onde fica, mas lá a temperatura também é bem fria, viu? A temperatura pode variar dos 10 aos 18 graus. Ai, meu Deus! E o clima tropical, ele só vai aparecer mais ao norte da região. Sobre a vegetação, já falamos um pouquinho sobre ela, mas vamos dar um destaque especial. Lá no Rio Grande do Sul existem os campos, né? Esses famosos pampas, que lá, qual é a vegetação típica? Essas gramíneas, né? Essa vegetação mais baixa que vocês viram na outra foto, que também servem de alimento para o gado. Mais um dado que mostra que é uma região mais preparada para receber, para criar esses gados. Estou falando isso porque nas próximas aulas nós vamos ver outras regiões do Brasil que também têm gado, mas não são os melhores lugares para a criação desses gados. Não são vegetações e relevos próprios para isso. O sul tem um lugar mais próprio para criar esses gados. Lá nos planaltos, né, que são essas regiões mais altas, nós encontramos a floresta das araucárias. É uma coisa linda. Na minha opinião, é uma das árvores mais bonitas do Brasil. É essa árvore que vocês estão vendo aqui. Deixa eu me tirar da frente para vocês verem a beleza dessa árvore. Eu acho realmente uma das coisas mais lindas da vegetação do Brasil. Infelizmente, a floresta das araucárias representa uma parte muito, muito pequena do Brasil e, claro, extremamente devastada. Então, sobra
pouquíssimo de mata, de floresta das araucárias no Brasil. Bom, essa floresta, ela é típica de regiões altas, regiões frias, úmidas. E um dos motivos dessa devastação é a agropecuária, que é a pecuária que estava lá no sul do sul, nos Pampas, começa a se expandir e chegar mais ao norte da região. Então, cortam toda essa floresta, é uma pena. Bom, tem vários motivos da floresta das araucárias ser tão devastada. Uma delas é a agropecuária, a extração de madeira também, uma tragédia. Uma floresta tão linda e tão cheia de diversidade, de biodiversidade. E lá no sul do Brasil, a gente também vai ter um pouco de Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela se distribui por várias regiões do Brasil, mas nós vamos falar mais sobre a Mata Atlântica na aula sobre o Sudeste. Então, espera um pouquinho que a gente vai chegar lá. Falar sobre fauna e flora é sempre uma alegria para mim, porque eu acho esses animaizinhos todos muito fofos e especiais. E o Brasil realmente é um lugar com muita fauna, muita flora, muita biodiversidade. Começando lá embaixo, lá no sul, no Pampa, tem em torno de 3.000 espécies de plantas, muita frequência das gramíneas, a vegetação que vocês viram na foto. Por volta de 400 espécies de aves, como por exemplo a ema, que é a maior ave do Brasil. Eu vou convidar vocês a entrarem lá no Google Imagens e procurarem esses animais. Sempre durante as nossas aulas eu vou pedir para vocês entrarem no Google Imagens para ver a beleza desses animais e dessa vegetação. Outros animais típicos ou que são presentes lá na região sul, no Pampa, o sabiá do campo, o pica-pau, que é aquele animalzinho que faz na madeira, muito fofo também. Floresta das Araucárias, é óbvio que não tem como não falar das araucárias, né, que é um grande símbolo para a região. E entre os animais da região, nós temos, de toda a região sul, nós temos outros, como a gralha azul, que é importante para o Paraná, é um animal muito importante para o estado do Paraná. E a capivara. Bom, a capivara ela está presente no Brasil todo. Eu escolhi ela aqui para representar a região sul, primeiro porque é um animal muito, muito fofinho. Olha, eu tenho uma capivarinha aqui para vocês. Ela fica sempre na minha estante. Vocês às vezes veem nos vídeos. E tem um motivo muito pessoal também. Quando eu viajei para o Paraná e eu fui para Curitiba, eu vi muitas capivaras nos parques da região. Também vi muitas capivaras na região de Foz do Iguaçu. Então tem um motivo sentimental de eu ter escolhido a capivara para representar a região sul, mas é um animal que está em todo o Brasil. Tem capivara no seu país? Você já viu esse animal alguma vez? Comenta para mim, quero saber. Falar sobre hidrografia também é bem interessante, porque o Brasil ele produz muita energia a partir das águas. A hidrografia em todo o país tem papel importante para a produção de energia elétrica, e lá no sul nós temos a tão famosa e importante usina hidrelétrica de Itaipu, que é uma das maiores hidrelétricas do mundo. Lembrando que essa hidrelétrica fica na fronteira entre Brasil e Paraguai. Então, nós dividimos essa grande obra da engenharia com os nossos irmãos paraguaios. É uma usina binacional. Quem visita Foz do Iguaçu tem a oportunidade de visitar a usina. Existem passeios turísticos para você conhecer a usina. E lá no sul também tem outras bacias importantes, por exemplo, Bacia do Paraná, Bacia do Paraguai, do Uruguai. No sul, os rios têm um papel bem importante por eles serem muito aproveitados para transporte comercial, esse transporte entre regiões do Brasil e também entre o Mercosul. A cultura do sul é uma cultura muito misturada, toda a cultura do Brasil tem muita mistura, isso é uma coisa que torna o Brasil tão rico e tão único, mas as influências, claro, que são de indígenas, de espanhóis, de portugueses, que foram as primeiras pessoas que povoaram a região. E também, mais tarde, como chegaram outras culturas europeias, e em especial, né, o que a gente tem de mais forte é a cultura alemã, então
tem muita influência, inclusive é lá no sul do Brasil, na cidade de Blumenau, no estado de Santa Catarina, que temos a nossa Oktoberfest, que é a maior do país. Então, festas de origem alemã, tradição alemã, que também vai refletir na comida, na culinária, são muito fortes, e outras festas, algumas festas religiosas cristãs, como a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, a dança das fitas, que eu coloquei a imagem aqui, e também a festa da uva em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Já falei para vocês, é uma região de muita uva, muito vinho, então tem uma festa bem grande lá no sul, que é a festa da uva. E chegamos à gastronomia, finalmente vamos falar sobre o que mais importa, a comida. Vamos falar sobre as comidas e bebidas típicas do sul. Bom, é uma região de muita carne, né? Vocês já perceberam que tem muito gado, é uma tradição já de muitos e muitos anos. Então, essa carne ela vai ser introduzida na gastronomia também. Churrasco. O churrasco do sul é o churrasco mais famoso do Brasil. E outras comidas, como barreado, arroz de carreteiro. Convido todos vocês a procurarem no Google essas comidas para conhecerem um pouco mais. E aí a gente começa a observar também as influências dos italianos, dos alemães, né? Toda essa mistura que também é refletida nas comidas, polenta, cuca, o pinhão, né? Eu adoro pinhão, adoro, né? Já que a gente tem as araucárias, o pinhão também vai ser introduzido nessa gastronomia. O chimarrão, a bebida tão importante para os gaúchos, lembrando que gaúcho é quem nasceu no Rio Grande do Sul. E aqui no Brasil, o nosso mate se chama chimarrão. Eu queria saber se você é de uma região de chimarrão também. O chimarrão, como dizemos no Brasil, ou o mate, como é falado em outros países vizinhos aqui, é muito importante para essa região também, né? E o vinho, gente, o vinho, tem muita uva, então também tem vinho. Bom, e agora chegamos aos pontos turísticos, é aquele momento que você fica assistindo a esse vídeo com muita vontade de viajar. O meu grande desafio ao longo dessas aulas foi escolher somente um lugar por estado, um desafio muito grande, mas vamos lá. Para o Rio Grande do Sul, eu selecionei Cambará do Sul, essa região magnífica, com esses planaltos, esses canyons. Lá no sul do Brasil tem muitas paisagens assim, eu acho maravilhoso, então por isso que eu deixei aqui para vocês. Cambará do Sul. Vocês sabiam que tem um lugar assim lá no sul do Brasil? Florianópolis, né, a capital de Santa Catarina, foi a cidade que eu escolhi para homenagear Santa Catarina e mostrar um pouquinho das praias e dessa região de litoral tão famosa e tão turística. E, claro, que Paraná, eu escolhi Foz do Iguaçu, essa coisa maravilhosa. Eu tive a oportunidade de conhecer Foz do Iguaçu e eu posso dizer para você que foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. É realmente um lugar maravilhoso, magnífico. É uma natureza, uma biodiversidade que é inexplicável. Lembrando que essa região nós também dividimos, né? Uma região de 3 fronteiras. Então, as cataratas do Iguaçu pertencem ao Brasil e aos nossos irmãos argentinos. Então, nós dividimos essa beleza, esse patrimônio, esse lugar maravilhoso com os argentinos. Você conhece Foz do Iguaçu? Aqui estão as fontes que eu consultei para fazer essa videoaula para vocês e também as fontes das imagens. Isso é tudo que eu queria falar sobre a região sul, os aspectos mais importantes, mas a nossa aula ainda não acabou. Eu convidei para falar um pouquinho para vocês o professor Luan. O Luan, ele é um autêntico gaúcho. O Luan nasceu lá no Rio Grande do Sul. Ele também é professor de português. E ao longo dessas aulas eu sempre vou convidar algum professor de português da região que a gente está falando. O Luan vai compartilhar com a gente um pouco sobre a experiência dele como gaúcho, as informações que ele tem sobre a região sul, e eu quero que vocês aproveitem muito esse depoimento do professor Luan. Vamos ouvir o Luan? Oi, gente! O meu nome é Luan Machado e eu sou professor de língua portuguesa como língua estrangeira através da plataforma iTalk e também no YouTube e no Instagram como Portugueses. Eu nasci e cresci aqui no Brasil, num estado chamado Rio Grande do Sul,
que, como o nome já sugere, fica bem no sul do país. Aqui no sul, a gente tem um clima e uma vegetação bastante variados, e isso combina perfeitamente com as atrações turísticas que a região oferece. Praias no litoral, campos abertos, também conhecido como coxilhas ou pampas, regiões montanhosas, como por exemplo a Serra Gaúcha, cataratas, como Foz do Iguaçu, ruínas históricas e centros metropolitanos, como Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, que apesar de toda a modernidade, conserva um charme na arquitetura também. Tu já ouviu falar dessas coisas? Ou tu já ouviste? Essa é, sem dúvida, uma das coisas mais interessantes do português falado aqui no sul. A gente geralmente utiliza a segunda pessoa tu, mas acaba conjugando o verbo como em você. Então, no lugar de tu ouviste, gramaticalmente correto, a gente acaba falando como em você ouviu, tu já ouviu falar disso? Mas isso não tá errado? Tecnicamente sim, mas isso é o português do dia a dia, é o português falado, então não é considerado errado, todo mundo acaba falando assim de uma maneira mais informal. Ou seja, se tu quiser, tu pode falar assim. Se tu quiseres, tu podes falar assim também. Tanto faz, tu escolhe ou tu escolhes. Tu tem que visitar o sul, é tri bonito lá, tri bonito. Capaz. Ai, muito obrigado. Não, capaz, não precisa agradecer, capaz. Nossa, me caiu os butiá do bolso com essa daí. Com esse frio de Rengakusco não dá vontade de fazer nada. Acho que eu vou ficar lagarteando aqui nesse sol. Bobei, até vou comer uma bergamota. Um costume que pode ser considerado gaúcho ou sulista é com certeza comer bergamota no sol quando está frio, assim como tomar o chimarrão, o famoso chimarrão, geralmente bebido em cuias como essa, com erva mate. Mas tirando meu estado, o sul também é formado por Santa Catarina, cuja capital é Florianópolis, e Paraná, cuja capital é Curitiba. Antes da chegada dos portugueses, no entanto, a região era povoada por índios guaranis, carijós e outros. E a imigração nessa região no Brasil foi muito intensa, então famílias italianas, alemãs, holandesas, japonesas e até russas contribuíram para as características que hoje nós consideramos como características do sul do Brasil. Dentre essas características a gente pode citar principalmente a pecuária, que é bastante desenvolvida na região sul, especialmente no Rio Grande do Sul, assim como o churrasco e as churrascarias gaúchas, que são conhecidas dentro e fora do Brasil pela qualidade. Além disso, a produção e o consumo da erva mate, bastante conhecido pelo chimarrão gaúcho. A produção de vinho e o ecoturismo também é algo bastante comum aqui na região. E se tu tá pensando em estudar aqui no Brasil, a região sul conta com 11 universidades federais com bastante programas de intercâmbio, como por exemplo na URGS, aqui no Rio Grande do Sul. Espero que tu tenha gostado de saber um pouco mais sobre a região sul aqui no Brasil, e se tu tiver alguma dúvida ou alguma coisa que tu queira saber sobre a região sul ou o português falado aqui no sul, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo através dos links aqui e me procura lá nas redes sociais através de Portugueses. E Camila, muito obrigado, boa sorte para vocês e bons estudos no português. Tchau! Gostou do depoimento do Luan? Luan, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu adorei tudo que você falou e eu queria saber de vocês o que vocês acharam desse depoimento do Luan. Vocês acharam que o sotaque do Luan é muito diferente do meu? Também adorei que o Luan falou sobre essa diferença que existe entre o tu e você. Tem um vídeo aqui no canal Brasileirices que fala sobre essa diferença e achei super legal ele comentar com vocês, já que o Luan é lá do sul mesmo, ele é um gaúcho e vocês viram como essa mistura entre tu e você realmente acontece. O Luan falou várias gírias super diferentes, várias expressões muito diferentes do que eu conheço aqui em São Paulo, mas a minha favorita com certeza é o bah. Lá no sul vocês também falam tchê, não é verdade, Luan? Mas bate! Outra coisa que eu adorei lá do sul é que o Luan mostrou a bergamota. Aqui em São Paulo, que é a região onde eu estou, nós não chamamos essa fruta de bergamota. É mais comum utilizarmos o nome mexerica, que é um tipo de laranja meio tangerina, que eu também adoro. E olha só o que eu tenho aqui, Luan, eu também tenho um chimarrão. Na verdade, o meu eu comprei na Argentina, porque eu morei lá na Argentina durante um tempo. Eu tomava bastante mate, ou melhor, bastante chimarrão, que é como nós falamos no Brasil, e eu quero saber de você que está assistindo a esse vídeo. No seu país, a tradição do chimarrão ou do mate é comum? Você também toma essa bebida aí no seu país? E se você que está assistindo a esse vídeo gostou do professor Luan, aqui embaixo na descrição do vídeo está o link para acessar o perfil dele lá no iTalk. E aí você pode fazer aula com ele.
E aqui embaixo na descrição do vídeo também tem o link para você adquirir o e-book Viajando pelo Brasil, as 5 regiões. Eu escrevi esse e-book com todas as informações que serão abordadas aqui nessas 5 videoaulas sobre as 5 regiões do Brasil, e lá no link da Hotmart também tem os 5 PowerPoints que eu estou utilizando nessas videoaulas. Espero que vocês gostem. E é isso, a gente se vê amanhã, porque amanhã nós vamos aprender mais sobre a região Sudeste. Então, até amanhã. Tchau, tchau!